Bom dia, turma. Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo maravilha? Depois de uma semana de descanso, né? Retornando agora às nossas funções. Bom, a gente vai conduzir essa aula de hoje, né? Com esse pequeno vídeo explicativo. Vocês terão também um resumo, né? Com os principais conceitos sobre o conteúdo, né? Então, bora lá. Bom, galera, a partir de agora eu sigo com a câmera desligada, né? Porque a imagem aqui abaixo, aqui, o quadro da imagem acaba atrapalhando a exposição dos slides aqui, beleza? Bom, o nosso conteúdo de hoje então é expansão marítima europeia. E qual que é o nosso objetivo com essa aula? O nosso objetivo é analisar o contexto social, político, econômico, cultural de forma rápida, breve, que impulsionou a expansão marítima. Mas o que foi a expansão marítima? A expansão marítima nada mais foi do que uma corrida, né, de alguns países europeus em busca de novos territórios em outras regiões fora da Europa. Né? Então, isso aconteceu em torno entre os séculos XV e XVIII, né, momento em que esses países aí, eles investiram bastante pesado, né, em desenvolvimento de novas tecnologias para navegação, com o intuito então de chegar em outras regiões. E quais foram as consequências imediatas dessa revolução ou dessa expansão marítima, melhor dizendo? Primeiro, processo de revolução comercial, né, que deu início ali. O que seria essa revolução comercial? Seria um desenvolvimento rápido e acelerado das atividades econômicas, das atividades comerciais a partir dali, né? Essas navegações aí, essa grande expansão marítima, ela propiciou, né, essa revolução comercial ou esse aquecimento das atividades comerciais ali. Outro fator importante a se considerar seria ali o encontro de culturas diferentes. Imagina vocês, os europeus, né, vamos pensar nos portugueses, dos espanhóis, que foram os maiores navegadores ali daquele período. Eles saem da Europa, até então eles conheciam, né, eles tinham conhecimento da Europa, da África e de parte da Ásia. Eles desconheciam que houvesse uma terra, né, que hoje a gente chama de América, né, com vários e vários povos, com várias e várias culturas e várias línguas. Né? Então, a expansão marítima europeia também ela marca esse encontro entre culturas, né? um encontro que não deixou de ter estranhamento, que não deixou de ter etnocentrismo, né? Que seria o preconceito de uma cultura em relação à outra, né? Mas foi um encontro que promoveu mudanças significativas, né? Mudanças imensas, né? Nas relações entre as várias partes do mundo, mudanças essas que a gente sente até hoje, né? Essas mudanças ainda estão em processo, né? Outro fator a se considerar aqui seria então justamente essa interligação entre os continentes. Né? A partir desse momento aqui, a gente vai ter uma interligação entre Europa, África, Ásia e posteriormente, só bem posteriormente, com a Oceania também, né? Fechando esse círculo aí, beleza? As grandes navegações. Essa expansão marítima, então, ela ficou conhecida também, esse período aí, como o período das grandes navegações. Por que grandes navegações? Justamente porque esses estados nacionais aí, eles investiram pesado mesmo, né, na navegação e investiram tudo em conhecimento, tudo que dispunham, né, justamente para chegar a outras regiões em busca de novos territórios, de novas riquezas, né? E romper, de certa forma, com as barreiras comerciais da Idade Média. Lembrando, voltando lá atrás, que a Idade Média foi aquele período ali da história da humanidade de 10 séculos, né, que vai até 1453, dentro da história, da periodização da história da humanidade. Nesse período aí, a Europa ficou, de certa forma, estagnada. Né, um sistema feudal que, de certa forma, né, era totalmente diferente desse contexto das grandes navegações aqui. Bom, findando essa Idade Média aí, eu passando por esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Lembrando que essas grandes navegações estão dentro do que a gente chama de Idade Moderna, né? Ali a partir do século XV, a gente vai ter então as grandes navegações também tentando superar as barreiras comerciais, várias barreiras comerciais
que existiu na Idade Média, justamente pelo sistema feudal que operava-se ali, né, pela estagnação das atividades comerciais e por vários outros fatores que fizeram com que o comércio, né, as atividades comerciais estivessem estagnadas. Outro fator importante a se considerar é o desenvolvimento da economia mercantil e o fortalecimento da burguesia. Mas o que seria essa economia mercantil? Seria justamente o sistema econômico, né, que iniciou-se nesse período aí, século XIV, século XV, e vai até século XVII, século XVIII, né, onde havia uma intervenção bastante significativa do Estado, né, justamente por isso ficou conhecido como economia mercantil, né, o Estado ele investia bastante, mas ele interferia bastante na economia. E também o fortalecimento da burguesia. O que era a burguesia naquele contexto? Lembrando que a palavra burguesia vem de burgos, né? Burgos eram os vilarejos que surgiram ali na Europa, ali no finalzinho da Idade Média. Então, aqueles comerciantes que viviam naqueles vilarejos, né, ficaram conhecidos como burgueses. Dali então vem a expressão burguesia, burgueses, que eram comerciantes, né? Então essa classe, essa nova classe que surge ali na Idade Moderna, no final da Idade Média, na transição para a Idade Moderna, essa classe ela vai ser fortalecida com esse processo das grandes navegações de expansão marítima. Por quê? Elas vão participar ativamente dessas descobertas aí, né, e desse comércio que vai se fortalecer cada vez mais. Bom, mas qual foi ou quais foram os fatores que criaram nos europeus a necessidade dessa expansão marítima, né, de se lançarem aos mares em busca de novos territórios? A gente pode caracterizar e a gente pode definir com fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos e tecnológicos, né? Todos esses fatores influenciando, né, no processo de busca por novos territórios. Primeiro, a gente tem que considerar o contexto europeu, né, do ponto de vista econômico. A Europa atravessava um momento de crise. Nesse contexto que ela vendia, comprava mais do que vendia, né? E dentro daquele contexto ali, dentro de um sistema mercantilista, isso não era bom. Vamos imaginar hoje, pleno século XXI, é mais importante para o país vender do que comprar. Então, quando o país vende mais do que compra, ele vai ter a balança comercial favorável. O que é balança comercial? Balança comercial é a proporção entre o que o país vende e o que o país compra durante um ano, por exemplo, né? Então, quando o país vende mais, obviamente ele vai ter mais dinheiro em caixa. Quando ele compra mais, ele vai ter menos dinheiro em caixa e vai possibilitar que o outro país do qual ele comprou tenha mais dinheiro. Então, nesse contexto aqui das navegações, as nações elas já se preocupavam com isso, né? Os chamados estados nacionais, eles já se preocupavam com essa balança comercial favorável aqui. E nesse contexto ela não era. Por quê? Os produtos que a Europa dispunha para, né, negociar com outras regiões eram produtos que normalmente, né, não tinham tanto valor quanto os produtos que vinham de fora, por exemplo, principalmente do Oriente, né, as especiarias, que eram produtos bastante apreciados na Europa, que vinham do Oriente. E esses produtos eram muito caros, por exemplo, o açúcar, né, os metais preciosos também, ouro, né, porcelanas, pedras preciosas, cravo, canela, pimenta, noz moscada. Todos esses produtos eram bastante apreciados na Europa e vinham do Oriente. Então os europeus pagavam um alto valor por esses produtos, né? E os produtos que eles dispunham para negociar com o Oriente, né, eram o quê? Madeira, pedras, cobre, ferro, estanho, produtos, né, mais baratos considerados aqueles que eles compravam do Oriente. Então seria um primeiro fator, seria a questão econômica, né, a questão da crise. Bom, turma, então nós temos aqui um fator econômico, né, ele vai estar comprometido nesse contexto aqui, porque os principais produtos comercializados ali na Europa, produtos que vinham de fora, esses produtos vinham do Oriente, né? Esses produtos que eram muito apreciados na Europa eram comprados ali do Oriente. Só que esses produtos chegavam até a Europa através de rotas comerciais, principalmente rotas comerciais terrestres, rotas essas, né, que eram dominadas pelos árabes. E quando esses produtos chegavam na Europa, ali trazidos pelos árabes,
esses produtos eram negociados nas cidades italianas, nas cidades de Gênova e Veneza. Os comerciantes genoveses e venezianos, dentro dessas cidades, eles ficavam então encarregados de redistribuir esses produtos para outras regiões da Europa, para outras regiões do continente, principalmente Portugal e Espanha. Quando esses produtos chegavam ali em Portugal e na Espanha, obviamente os comerciantes dali iam negociar esses produtos, né, e renegociar ali dentro de Portugal e dentro da Espanha. Só que dentro desse percurso aí, todo esse percurso feito, o produto já estava bastante alterado o seu valor. Então o lucro era muito pequeno lá no final das contas, né, lá para os portugueses, para os espanhóis. Por outro lado, outra rota comercial possível dentro desse período era o mar Mediterrâneo, mas também era monopolizada aí por Veneza, né, contra essa cidade italiana. O que era então a alternativa à saída para Portugal e Espanha nesse contexto? Era buscar uma outra rota, um outro caminho, né, driblando aí esse monopólio, né, terrestre que era monopolizado pelos árabes, ou esse monopólio também, né, por outro lado, pelo Mediterrâneo, que Veneza, né, que a cidade de Veneza dominava. Então esse era o fator econômico, esse foi o fator econômico, né, que impulsionou, que influenciou a busca, né, desses países aí por novas regiões, dando início ao que a gente chama de expansão marítima. Do ponto de vista político, nós vamos ter aí também um fator importante, que é, né, a associação aí entre os reis e a burguesia. Né? Nós vamos ter aí, então, uma aliança entre o rei e a burguesia que é aquela classe comercial, classe social que vai surgir ali nesse contexto, né, que era caracterizada por comerciantes. Então a gente vai ter ali uma aliança entre o rei e essa burguesia que vai possibilitar e vai facilitar também, né, o investimento nessa expansão marítima aí. Né? Bom, do ponto de vista cultural, nós vamos ter também uma parceria com a Igreja Católica. Lembrando que nesse contexto aqui, a Igreja Católica andava lado a lado com o Estado, né? O rei e o Papa, né, andavam lado a lado ali. Um não fazia nada sem comunicar o outro, sem ter o aval do outro ali. Então a gente vai ter também uma parceria da Igreja Católica, né? E qual que é o intuito da Igreja Católica? Ela tinha o intuito de espalhar a fé cristã, de converter novas pessoas, né, novos povos em outras regiões. Bom, do ponto de vista social, a gente vai ter então, né, o início ali, um crescimento populacional, lentamente a população vai se expandindo, né, que era um fator social considerável aí para que esses países, né, na época não era chamado de país, eram, né, os chamados estados nacionais, para que eles se empenhasse, então, em iniciar o processo que ficou conhecido na história como expansão marítima. Bom, resumindo, no final das contas, a gente vai ter grandes mudanças dentro desse processo aí. A gente vai ter um desenvolvimento cada vez mais acelerado na tecnologia, né, que culmina ali no século XVIII com a primeira Revolução Industrial, né, porque a partir do momento que a expansão marítima tem início, cada vez mais vai haver necessidade de desenvolver instrumentos tecnológicos para que essa navegação fosse cada vez mais segura, cada vez mais rápida e dinâmica. Do ponto de vista cultural, quais as mudanças que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o choque de culturas, né? Já vamos ter um encontro e a mistura entre várias culturas, né? Os europeus ali chegando no continente americano e se deparando com várias outras culturas ali. Né? Do ponto de vista social, nós vamos ter várias mudanças também, né? Tanto na Europa quanto na América, né? Uma reestruturação de todo o entendimento de sociedade, né? Dos modelos de sociedade. Do ponto de vista religioso, nós vamos ter, né, a tentativa ali, logo de início, de catequização, né, dos povos, entre aspas, descobertos ali. Né? Uma mudança também que vai propiciar ali uma mistura, um sincretismo religioso que a gente conhece hoje. Né? Só vocês terem ideia do que foi a expansão marítima e do que ela, né, trouxe de transformações para o mundo, né, para o mundo todo, na verdade. Essas transformações, elas, né, são sentidas hoje para o mundo todo, no mundo todo. Bom, pessoal, seria isso aí. Né? Eu procurei fazer um resumo breve, né, já vai para quase 15 minutos aqui, do que seria esse conteúdo.
Beleza? Qualquer dúvida, podem chamar no WhatsApp a qualquer momento, tá? E eu vou estar disponibilizando um resumo desta aula também explicativa lá no Classroom para vocês. Beleza? Até a próxima, pessoal.